Salve, salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal. Nesse dia 28 de maio de 2018, segunda-feira, dia de falarmos sobre o Vasco. Muitos assuntos hoje aqui no vídeo, tá? Bom, antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo para ajudar esse canal a continuar a se desenvolvendo, beleza? Primeiro assunto que eu gostaria de comentar: programa de sócio-torcedor do Vasco, né? O Vasco recentemente anunciou a contratação do Bernardo Mota, ex-gerente, ex-executivo do sócio-torcedor do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele atuou por lá por quase 10 anos, né? Focado sempre nessa questão do sócio-torcedor, do programa de sócio. Cruzeiro, ele é o sétimo, né, maior programa de sócios hoje no Brasil, né, que tem mais associados, são mais de 70 mil sócios torcedores, né. Teve uma boa alavancada esse ano. Estranhamente, o Bernardo Mota, no auge desse programa, está saindo do Cruzeiro para vir a trabalhar no Vasco. Não sei se a proposta para ele foi interessante, se o desafio a ele ofertado foi interessante, ou ele teve algum problema lá no Cruzeiro. Fico aqui uma promessa minha de investigar este assunto, né? Bom, independentemente dessa minha desconfiança ou não, fico satisfeito de estar vendo uma pessoa que está num programa de sócio que é de fato efetivo, né? É um programa que funcionou no Cruzeiro, né? Ou pelo menos começou a funcionar, com mais de 70 mil sócios. O Vasco precisa diversificar as suas receitas. Isso sempre foi uma promessa do presidente Alexandre Campelo, né? Parar de depender tanto das cotas de televisão. Então é uma saída sim, o Vasco precisa, melhorou muito esse ano, não pelo programa em si, não pelo incentivo de diretoria, de VPs do Vasco, não somente por isso, mas muito mais pela vontade de nós torcedores, em tentar contribuir com os programas Vasco, Dívida Zero, Sócio Torcedor, né? Muitos também se associaram de forma patrimonial, proprietário, né, para ter direito a voto. Isso é uma vontade própria do vascaíno, mesmo em um ano de crise, né, em nosso país. Então, assim, estamos com 25 mil torcedores, né, sócios torcedores, muito pouco por uma equipe, por um clube de futebol como o Vasco, que tem quase 20 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, né? Muito pouco, né? O Vasco precisa urgentemente crescer isso para que, de fato, a receita do sócio-torcedor consiga gerar resultados em contratações, né? Em ajudar a pagar salários, enfim, que o Vasco consiga ter uma receita sustentável oriunda desse programa do sócio-torcedor. Mesma coisa, a gente tem que expandir, né, para a venda de produtos, levar isso para os produtos do Vasco, né, camisa, bonés, o que tiver licenciado com a marca Vasco, né. Precisamos sim alavancar esse tipo de receita dentro do clube. Claro, com uma equipe medíocre dentro de campo, com resultados medíocres dentro de campo, né, com uma defesa que chegou à marca incrível de 50 gols sofridos na temporada em 32 jogos, fica muito difícil, né? Tudo conspira contra esse tipo de receita, né? De se alavancar esse tipo de receita. Mas confio muito no Vasco, na força do Vasco, né? Não da diretoria, não das pessoas, mas do Vasco. O Vasco vai conseguir ressurgir porque ele é muito grande. Vocês podem ter certeza disso, beleza? Patrocínio master do Vasco, né? Isso já é uma cobrança, pelo menos aqui do canal, antiga, e bota antiga nisso, né? Desde a época da Lasa, né? Que a gente já falava e tinha muita expectativa. Até hoje não aconteceu. Mais uma vez, vou reforçar aqui, Alexandre Campelo. O senhor tinha um sonho de ser presidente do Vasco, em querer entrar no Vasco para resolver os problemas do Vasco. Mas o senhor não entrou com nenhum patrocínio master debaixo do braço, com nenhum investidor dentro no seu projeto para assumir a presidência do Vasco, né? E isso eu tenho certeza que o Júlio Brandt tinha esse projeto sim, né? Podem falar o que não ou que sim, mas eu tinha esse sentimento que o Júlio Brandt entraria com investidores dentro do clube.
o senhor entrou com as mãos abanando, né? E agora? Com certeza, concordo na sua entrevista lá no Sport TV, né? O senhor falou assim, não, porque as grandes empresas, né, as grandes empresas que investem em marketing e tal, esportivo, gostam de fechar seus contratos em novembro, outubro, para o ano seguinte. Concordo, concordo. E aí ficou difícil, porque a LASA tinha fechado, mas acabou não entrando e tal, e agora está complicado no meio do ano. Concordo. Agora, isso só mostra que o senhor entrou com as mãos abanando, né? Se o senhor tinha vontade de ser presidente do Vasco, em outubro do ano passado, você já tinha que estar fechado com alguém, pô. Né? Falando, ó, eu entrei no dia seguinte, vocês estão junto comigo. Não tem, né? E agora? O Vasco precisa reforçar sua equipe urgentemente para dar qualidade, motivação não só ao grupo, como principalmente a nós torcedores, para que a gente volte a São Januário, a gente volte a frequentar os estádios, né, motivados e querendo motivar ainda mais a nossa equipe. O senhor precisa de dinheiro, né? Cadê? Cadê o patrocínio master? Precisamos de investidor dentro do clube, Alexandre Campelo. Urgentemente, tá? É para ontem. Dando sequência, né? Se a gente precisa de dinheiro, é porque nós precisamos de reforço, né? Tá aqui na descrição do vídeo, tá? Um link de um vídeo que eu fiz, que eu chamei de Rascunho, em fevereiro desse ano, onde eu projetava a equipe do Vasco para maio, né? Para abril, maio. Onde lá eu já falava nas contratações pontuais que o Vasco precisava fazer e já questionava contratações equivocadas, realizadas pela gestão anterior, assumidas pelo Alexandre Campelo e o senhor Fred Lopes, até então vice-presidente de futebol do Vasco. Dei uma olhada lá, porque as coisas já estavam desenhadas, escancaradas para o Vasco, para a comissão técnica do Vasco, há muito tempo, né? E as coisas foram se enrolando, foram empurrando com a barriga, né? Os problemas, vamos deixar para depois o depois chegou. E agora, né? Passamos por uma fase horrível de pré-temporada bagunçada, jogadores saindo, jogadores chegando, jogadores não participando de pré-temporada, o Vasco já iniciando a pré-Libertadores muito cedo, uma zona, né? O Vasco numa verdadeira bagunça, numa guerra política, uma transição da gestão anterior para a atual péssima, horrível, né? Começou a estourar agora, né? Estamos aí sem montoeira de jogadores contundidos, afastados, suspensos. O Vasco não faz um cata-cata de jogadores muito ruins para escalar a sua equipe. E aí a gente começa a apanhar igual a gente apanhou para o Bahia, lá na Bahia. Gostaria também de fazer um comentário aqui sobre a postagem no tweet do senhor Euriquinho Brandão, né, ex-vice-presidente de futebol do Vasco, e que tomara que fique ex por muito tempo, criticando que essas contusões que aconteceram, né, essa montoeira de problemas físicos que o Vasco tem, é porque a gestão atual acabou com o Capreste. Não tem nada a ver, Euriquinho. O senhor sabe muito bem disso, pô, né? Foi a bagunça da gestão sua, dispensando jogadores importantes como Anderson Martins na pré-temporada, contratando jogadores contundidos que não estavam jogando, que eram encostos nos outros clubes, empurrando por goela abaixo ao Vasco, né? Foi essa bagunça, nessa montagem dessa equipe horrorosa que foi feita por você, é que está se refletindo esse problema hoje. Não tem nada a ver com Capreste. O senhor pode ter certeza disso. Euriquinho, fica uma dica. Some, dá um tempo com o Vasco, né? A sua imagem é extremamente desgastada junto à torcida, né? Ninguém gosta do que você escreve. Eu estou te acompanhando no Twitter, inclusive lá lhe xinguei algumas vezes também, né? Como todos. Dá um tempo, pô, some, entendeu? Some 1 ano, 2 anos, reflete um pouco. Para de querer ser oposição. Você nunca vai ser oposição, nem mesmo situação. Dá um tempo com o Vasco. Poupa a sua imagem. Estuda mais futebol, gestão esportiva. Se o senhor tem vontade de algum dia retornar ao Vasco. Acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Sua imagem está muito desgastada. Dá um tempo com o Vasco da Gama. Tá bom? Fica a dica do Marcão Templário. Para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de passar uma lista que eu fiz aqui de jogadores que o Vasco
eu sei que vai ser muito difícil, isso a torcida do Vasco tem que entender, eles têm contratos longos, foram contratos mal feitos pela gestão anterior, né? Com o Vasco. Então, assim, não dá para você dispensar esses jogadores hoje, porque a multa rescisória é altíssima. Mas são jogadores que a diretoria atual tem que estudar uma forma de se desvencilhar deles para 2019. Esse ano tá difícil, tá? Eu vou passar uma lista, a lista é grande, né? Tem inclusive os jogadores da base do Vasco que vão entrar nessa lista porque não tem qualidade para vestir a camisa do Vasco. Não sabem suar de fato para defender as cores do Vasco. Então vamos lá. Goleiro Gabriel Félix, laterais Rafael Galhardo e Fabrício. Na defesa, Eraso, Luiz Gustavo e Paulão. Meio do campo, Bruno Silva, Bruno Paulista, Andrei, cria da base do Vasco, Wellington e Marcelo Matos, né? Evander também, né, como um meia. No ataque, Caio Monteiro, Paulo Vitor e Riascos. Todos esses jogadores que eu estou falando são jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Vasco. São jogadores com a qualidade técnica muito inferior à grandeza do Vasco da Gama. Estou falando de 14, 15 jogadores, né? Todos com contratos muito longos, pelo menos até o final de 2019 e outros até 2020, 2021. A diretoria vai precisar estudar como fazer para se desvencilhar desses jogadores. Negociar empréstimos, troca de jogadores, enfim. Precisa se estudar porque vão virar peso morto na folha do Vasco, né? São jogadores que a torcida não atura mais em campo. Torcedores do Vasco, como eu, vamos entender uma coisa. Esses jogadores vão ter que ser utilizados, a maioria deles, a temporada inteira. Né? Porque o Vasco não vai conseguir mandar 15 jogadores embora e contratar 15 jogadores. Né? Seria meio elenco embora, meio elenco para chegar. O Vasco hoje, e é esse que é o foco que eu vou de novo falar a mesma coisa aqui. Um zagueiro de qualidade para jogar com o Breno, um lateral direito, um meio avançado e um camisa 9. Esses 4 jogadores têm que chegar. Jogadores de qualidade para ser titular, né? Já contando que o Raul, segundo volante, vem para disputar uma posição para mim junto com o Wagner. Eu acho que o Wagner vai ter que ser recuado ali para segundo volante e disputar com o Raul, né? Já considerando Giovanni Augusto, Thiago Galhardo como jogadores titulares, né? E esse meia que eu estou pedindo também, né? E a gente vai ter que segurar esses jogadores aí, esses pesos mortos no elenco do Vasco, infelizmente. Porque você vai acabar precisando utilizar, inclusive, né? 15 jogadores, é muita gente. Mas isso tem que ser estudado já a médio prazo, né? Ou seja, para 2019, que desses 15, pelo menos de 10 a 12 não joguem mais no Vasco. Isso tem que começar a ser estudado, né? Como que vai ser feito. Eu não tenho acesso ao contrato desses jogadores, mas tem que ser estudado se vai ser rescindido o contrato, se vai ser emprestado. Agora, o que não pode é ficar segurando essa turma toda na folha salarial, porque isso aí junto, esses 12 a 15 jogadores que eu estou falando, deve ser o quê? 2 milhões e meio de reais por mês. Se você levar para um ano, estou falando o quê? 30 milhões de reais, 35 milhões de reais por ano em folha. É um peso altíssimo, né? Fruto de má gestão, né? Então, Alexandre Campelo começa a estudar a barca vascaína. Eu sei que não é para agora, é para 2019. E torcedores do Vasco, né? Precisamos entender, muitos desses serão utilizados no campeonato. A gente também não adianta querer perseguir muito esses jogadores, né? A gente precisa sim cobrar. Se fizer, né, besteira em campo, a gente vai ter que vaiar, sim, claro, né? Vamos ter que dar porrada no sentido da palavra, né? Cobrar de fato ali nas arquibancadas, mas a gente vai ter que entender, esse ano vamos ter que engolir essa turma toda, porque não tem como o Vasco se desvencilhar de tanto jogador com contrato longo. O Wellington tem contrato de 3 anos, Paulão é até dezembro de 2019, o Félix é até 2020, o Evander é até 2020 ou 2021. São jogadores, o Rafael Galhardo é até o final do ano, né? Esse talvez possa ser que a gente devolva, o Fabrício também até o final do ano. Enfim, tem muita. O Bruno Paulista é agora, né? Em junho. Esse aí, ó, tem que ir embora, que é peso morto. Marcelo Matos está machucado. A gente tem que aguentar, né? Então alguma coisa dá para sair esse ano, sim. Agora a grande maioria não.
Isso vai ter que ficar para o ano que vem, né? Mas que esses jogadores não podem estar mais em 2019, não podem. E isso é fato, né? E Campelo, arruma o dinheiro, né? Essa é a sua missão como presidente do Vasco. Não é fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um assumiria a cadeira de presidente do Vasco. Precisamos desses 4 jogadores de qualidade para a gente voltar a ter uma espinha dorsal decente, né? Decente. Porque senão, olha, a gente não está longe da zona do rebaixamento não, hein? Cuidado, Campelo, cuidado, né? Ok? Bom, pessoal, por hoje é só, acho que falei demais, né? Mas a gente volta aqui, de repente, para falar sobre o pré-jogo do Vasco contra o Paraná, São Januário. 3 pontos é obrigação, né? E vou além, vencer bem, tá? É a obrigação do Vasco. Forte abraço, pessoal.